Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse texto. Quero pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para que nós possamos entender qual é a Tua vontade e quais as aplicações práticas que o Senhor tem para nós através desse texto. É o que eu te peço crendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero um pouco da sua atenção sobre esse texto, porque primeiramente nós temos nessa carta de 2 Coríntios, e eu poderia falar ou intitulá-la como Paulo tentando se reaproximar da igreja de Coríntios. Porque nós temos aqui alguns versículos que mostram Paulo sendo repudiado, se eu posso dizer a seguinte expressão, pela igreja que ele fundou. A igreja que Paulo fundou está tentando tirar a sua autoridade sobre eles. Então no capítulo 1, Paulo vai falar sobre as situações que ele enfrentou, a tristeza que ele passou, as aflições que ele passou diante dessa igreja. Então Paulo vai falar sobre isso. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre a tristeza que foi imposta sobre a igreja de Coríntios pela atitude que Paulo tomou diante de uma circunstância e de uma situação que aquela igreja estava passando e enfrentando. Paulo, como apóstolo fundador, ele precisava agir como alguém que tinha autoridade da parte de Deus. Então teve um determinado momento que Paulo foi mais severo, Paulo foi mais agressivo na sua decisão, porque a igreja, ela não queria tomar a decisão necessária diante de circunstâncias que estavam acontecendo ali. Então Paulo, ele vai trabalhar sua carta de 2 Coríntios nessa base. Olha, se eu vos entristeci, foi para que a tristeza que eu vos entristeci seja a tristeza de Deus em vós, porque é melhor que você seja entristecido por Deus e posteriormente cause em vós alegria, do que você seja entristecido pelas ações do mundo e posteriormente vocês acabam se desesperando ou sendo condenados. Então Paulo, ele vai trabalhar nessa linha de raciocínio. E nós temos aqui um problema que eu quero tentar sanar juntamente com vocês. Primeiro, porque quando nós olhamos para o capítulo 2, cujo qual nós fizemos a leitura, Paulo está dizendo sobre uma pessoa, alguém que ele causou tristeza, ou alguém que tinha causado tristeza dentro da comunidade. E aí nós temos aqui dois tipos de linha de raciocínio. Uma é que existiu um momento que Paulo foi até a igreja de Coríntios para se alegrar com os irmãos, mas quando Paulo chega naquela região, ele é confrontado com algumas pessoas que estão ali, que essas pessoas estavam tomando primazia no lugar de Paulo, que Paulo vai chamar de super apóstolos, pessoas que olhavam para Paulo e diziam: olha Paulo, você não é um apóstolo de Cristo, cadê a sua credencial de apóstolo? Cadê a sua credencial que Cristo realmente te convidou, ou te chamou para ser apóstolo? E essas pessoas estavam dizendo: olha Paulo, você é uma pessoa rude, você não tem uma boa oratória, na sua pregação você é fraco, você é mesquinho, mas nas cartas que você manda para a igreja, você é um leão, você é severo nas cartas, mas a sua presença física, você é uma pessoa desprezível. Então Paulo, ele vai ter, segundo essa linha de raciocínio, ele vai ter um confronto com o líder desses super apóstolos que estavam em Coríntios. E ele vai dizer para eles: olha, esse camarada tem que ser expulso. Ele não pode ficar na igreja, ele está tentando destruir aquilo que eu plantei, está tentando tirar o evangelho de Cristo e plantar um outro evangelho. A outra visão é que 2 Coríntios está fazendo diretamente uma relação com a carta de 1 Coríntios, no capítulo 5, quando Paulo sabe de uma situação adversa que está acontecendo na igreja, que é a situação que o menino possuiu a mulher do seu pai. E Paulo vai dizer para eles: por que vocês estão empolgados? Por que vocês estão exaltados, sendo que vocês estão permitindo que haja imoralidade tal, de tamanha proporção dentro da igreja, que tem um rapaz que possua sexualmente a mulher do seu pai? E vocês estão empolgados? Por que você lançou essa pessoa fora? E aí a expressão que Paulo vai usar, presbítero de lei, lança esse indivíduo a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, para que possa haver salvação para a sua alma no último
dia. Então essa ideia de Paulo é, tira, essa expressão lança Satanás seria, tire o rapaz da comunhão. Não deixe ele participar do corpo da igreja. Não deixe ele estar junto com vocês, cultuando normalmente. Ele cometeu um certo tipo de pecado e ele precisa ser punido. Lance ele fora, mande para fora esse rapaz. Então a ideia seria, ou essa opção que Paulo confrontou na sua ida a esses super apóstolos, ou, bem provável, eu vou ficar com essa segunda parte, que ele, depois que ele manda a carta, mandando esse rapaz ser lançado a Satanás, ele vai de viagem até a cidade de Coríntios. Quando ele chega lá, aqueles que tinham afinidade com o rapaz, foi confrontar Paulo, Charlie, dizendo, Paulo, por que você fez isso? Você mandou um camarada ser expulso da congregação. Você agiu de forma brutal e de forma severa. Você expulsou alguém da comunhão, Paulo. Essa pessoa está cada vez mais pior. Está tendo situações diversas. E aí Paulo vai discutir com eles. Porque a visão de Paulo é, eu não posso agir de afinidade com as pessoas e deixar que o evangelho seja destruído ou implodido de dentro para fora. Se eu passasse a mão na cabeça dele e não o corrigisse, ele poderia corromper os demais na comunidade. Então Paulo ele vai ter discussão com a igreja de Coríntios ali, por causa da carta que ele mandou, e aí Paulo disse assim, eu fiz uma proposta de ir até vocês, mas achei por melhor ir para outro local. Eu fui impelido, eu entendi que não era o momento certo, para não casar em vocês. Tristeza. Porque se eu entristecer vocês, quem é que vai me alegrar? E se vocês, comunidade de fé, me entristecer, quem é que vai me alegrar? Então Paulo diz assim, eu achei por melhor não ir, mas eu mandei uma carta. E na carta que Paulo vai dizer, ele vai dizer o seguinte, se alguém tem causado tristeza, como eu disse para vocês, não tem causado apenas a mim, mas até certo ponto a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. Então Paulo está dizendo assim, olha, esse rapaz que causou tristeza não foi somente a mim. Porque a ideia seria, se o membro do corpo está sofrendo, logo todos os outros sofrem juntamente com ele. Se um padece, os outros padecem também. A visão de Paulo é uma visão coletiva e não individual. Paulo não trata a igreja de forma individual, mas de forma coletiva. Paulo não passa a mão na cabeça de alguém porque é parente, ou é próximo, é alguém que está ali que não pode expor a seu pecado, não pode expor a sua, desculpa a expressão, safadeza. Então a igreja de Paulo é uma igreja bem estruturada. Irmãos, eu quero que você olhe para isso. Porque a igreja aqui que nós estamos falando é uma igreja que o apóstolo Paulo fundou. É um homem que tem uma capacidade intelectual absurda. É um homem que tem uma capacidade espiritual absurda. E dentro dessa igreja que Paulo fundou, tem problemas. Problemas terríveis de ser resolvidos. E esse homem precisa corrigir. E outra coisa, a igreja, a comunidade não aceita a correção do seu líder. Porque mexeu em alguém que talvez fosse alguém querido deles. Então a comunidade está rejeitando o seu pastor para proteger o indivíduo que cometeu pecado. E aqui eu começo o primeiro parâmetro aqui para nós. É da seguinte maneira, nós não podemos acobertar o erro para proteger alguém que precisa ser exortado para que possa haver mudança e arrependimento. A igreja que protege alguém com medo dessa pessoa sair, ela está indo na contramão daquilo que é o evangelho verdadeiro. Porque a igreja que não corrige os seus membros, que não lida com os pecados do seu corpo, ela está correndo um grande risco de se implodir. Porque vai corromper todos os outros. E o problema é que nós não podemos tratar A e B de forma diferente. A igreja não pode tratar os parentes de um jeito e os não parentes de outro. A igreja não pode tratar quem é amigo do pastor de um jeito e quem não é amigo de outra forma. Não pode haver dois pesos diferentes. Tem que ser o mesmo peso para a mesma situação. Se A pecou, trate da mesma forma que B. Mas B é parente do pastor. B é parente da irmã. B é parente do irmão que contribui, que está na igreja. Se você tratar com B, logo os outros saem. Então isso não é comunidade. Isso não é igreja. Isso aí já perdeu o valor do corpo de Cristo. Porque na intenção de Paulo é, mesmo que eu vou correr risco, que eu vou enfrentar dificuldade, eu preciso corrigir. Então a igreja está rejeitando Paulo. Só que agora Paulo, no versículo 5, ele fala, olha, eu sei que
a punição que foi imposta, eu não tomei a decisão sozinho, João. Eu permiti que vocês pudessem tomar a decisão juntamente comigo. E não foi eu que tomei a decisão. Versículo 7 diz, a punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. A maioria da congregação, presbítero de lei, acatou a ideia de Paulo. E falou assim, o nosso fundador, o apóstolo Paulo, o pastor, deu-nos a orientação. Mesmo que a igreja rache, nós precisamos cumprir a orientação do livro. Mas os super apóstolos estão tentando defender as coisas erradas. Deixa eles, nós vamos tomar a decisão. Aí Paulo diz, olha, a decisão não partiu somente de mim. Eu joguei no Espírito, eu agi no Espírito, mas quem tomou a decisão aí foi vocês. Então nós tomamos a decisão junto. E ele está dizendo aqui, chamando a igreja para um ato coletivo. Não é um ato simplesmente individual. Irmãos, o que é de problema que existe na igreja quando pessoas ou lideranças agem de forma individual, não está escrito. Porque se eu pecar como pastor dessa igreja, e eu ser um autoritarismo, usar o autoritarismo para o governo, e não compartilhar o meu erro e pecar, eu vou estar governando a igreja no pecado e colocando a culpa nos outros. Mas se tem outras pessoas que sabem de mim e falam, olha, vamos fazer o seguinte, nós precisamos te tratar. Nós precisamos levar você para uma assembleia em conjunto na igreja. A igreja precisa saber que você errou. A igreja precisa saber que você pecou. E outra coisa, nós vamos trazer para você uma punição. E a punição não é para te matar, mas é para você ficar vivo, para que você possa ser salvo. A ideia não é condenar a pessoa ao inferno, mas é para trazer arrependimento. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nós às vezes vivemos muitas coisas sem arrependimento, porque nós não somos exortados naquilo que nós estamos errando. Nós não somos confrontados naquilo que nós estamos cometendo. Como eu escutei uma frase há um tempo que diz o seguinte: a diferença do meu pecado para os outros é que o pecado dos outros está exposto, o meu está oculto. Que tem muita gente que tem o pecado oculto e os outros o pecado está exposto. Então quem está exposto é fácil, mas quem está oculto é difícil. Só que a comunidade precisa estar unida. A comunidade precisa estar em companheirismo firme, entendendo o processo, para que ela possa tomar decisões juntas. E Paulo diz assim: não foi somente eu como líder dei a ideia, vocês reuniram e executou a informação. Só que aí Paulo diz o seguinte: aconteceu o seguinte, agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. É simplesmente assim, ó, aquele rapaz que você deu uma sentença dada, que estava fazendo coisas que não deveria, de forma errada, presbiteriano, ele foi sentenciado. Só que ele agora se arrependeu. Só que ele arrependeu, ele está sendo consumido por uma tristeza profunda. E pode ser que essa tristeza leve à morte. Aí Paulo diz o seguinte: vocês como igreja, como corpo, vocês não condenou? Sim, Paulo. Agora você tem que perdoar. E Paulo convida para um perdão mútuo. Um perdão coletivo. Da mesma forma que ela age de forma coletiva para a exortação, ela deve agir de forma coletiva para o perdão. Agora presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Não é somente perdoá-lo, é consolá-lo. Porque tem pessoas que carregam aquele sentimento: eu perdoei, está tudo bem. Não, diz não, execute também o consolo. Porque só o seu perdão não vai fazer diferença em alguém que está carregando a tristeza profunda. E nesse consolo aqui, na maioria das vezes, exige de nós uma participação mais ativa no ato do perdão. Não um perdão de longe. O perdão está tudo bem. É um perdão que nos traz a pessoa para perto. E fala para ela assim: olha, Deus já julgou, já aconteceu, você errou, nós já tratamos com isso, mas vem de novo. Nós estamos prontos para te ajudar. Eu sei que você tem uma fraqueza nisso. Eu estou com você. Dá a mão. Eu vou te ajudar a vencer esse pecado. Porque pecado, irmãos, tem pessoas que carregam pecado que não é fácil de vencer. E se a comunidade não perdoar e não consolar, essa pessoa não consegue voltar para a casa do Senhor. Tem pessoas que matam. Pecou? Vamos matar. E Paulo diz: não é assim que a comunidade exige. Ela tem que, não pode ser omissa. Pecou? Chama para perto. Exorta. Dá a punição. Beleza, beleza. Houve arrependimento. Essa pessoa mostrou comportamento que ela arrependeu. Sim. Traz para perto novamente, irmão. Perdoa. E agora a comunidade vai consolar. A comunidade vai se ajuntar
para firmar os passos dessa pessoa na comunidade de fé. Sabe o que acontece ao contrário? Quando a pessoa pega, independente do pecado escandaloso, sabe o que as pessoas fazem? Parece que a pessoa tem doença. Parece que a pessoa tem uma doença contagiante que ninguém pode ficar mais perto. Sabe o que acontece com essas pessoas? Na maioria das vezes, elas não ficam na igreja, elas vão para a rua e desaparecem. Porque elas têm volta. Elas permanecem na igreja, só que elas percebem que o olhar, a forma mesquinha de tratamento, a forma arrogante de olhar para ela, é uma forma desprezível. É uma forma de humilhação. E ela não se sente perdoada e muito menos consolada. Esse é o que nós falamos? Deus perdoou você, irmão. Só que a expressão do perdão de Deus tem que ser mostrado pelo perdão humano. Como que Deus pode perdoar uma pessoa, Charlene? E a igreja, que é a representação, João, legal de Deus na terra, não demonstrar esse amor de perdão. Irmão, fica despreocupado, Deus te perdoou. E a pessoa diz, mas quando eu chego na igreja, eu me sinto como se eu fosse excluído, ou excluída. Eu me sinto como se fosse desprezível. As pessoas me olham e me cumprimentam por obrigação. Não quer se relacionar, não quer conversar. Quando eu sento perto, eu levanto e sento no outro local. Eu estou falando com vocês coisas que eu já vivi na igreja. Não que eu estava passando por isso, mas que pessoas que foram exortadas e punidas passaram por isso e saíram. E quando sai, sabe o que acontece, irmão? Vai na porta da pessoa e bate no portão. Irmão, vamos para a igreja. Essa pessoa não volta. Essa pessoa não consegue voltar, ela está ferida com o corpo. E nós, na maioria das vezes, nós falamos, desculpa, o problema é dela. Mas o que Paulo está dizendo é, gente, já voltou? Voltou. Console. Perdoe. Para que ela não seja dominada pela excessiva tristeza. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 8. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Ele está dizendo assim, ambos vocês reafirmem o amor que vocês têm por aquele que errou, que pecou. Perceba-se que o comportamento de Paulo é um comportamento diferente da igreja. Porque Paulo fez, ele foi lá, a igreja o rejeitou e ele continua amando. Ele continua trabalhando com eles. Diz, olha, toma cuidado. Reafirma o amor para com ele. Traz ele para perto. Faça ele se sentir importante. Faça ele se sentir parte da comunidade. Faça ele se sentir parte do corpo. Não deixe ele distante. Porque a tristeza vai matá-lo. E na sequência do capítulo, aqui no versículo, nós vamos ver quem é que está por trás da tristeza. Quem é que está por trás das artimanhas das trevas? Vamos continuar. Versículo 9 pode dizer o seguinte: eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. E Paulo está falando para eles, deixa eu falar para vocês aqui. A minha real intenção, eu não fui, mas eu escrevi, foi para ver se vocês são realmente crentes aprovados. Se vocês fizeram o que eu ordenei que fizessem. Não é só simplesmente chutar quem errou, mas também ter a capacidade de acolher quando essa pessoa que errou voltar arrependido. E aqui está a maior dificuldade para você ler. Isso aqui eu falo tanto na comunidade de fé como na vida pessoal. Como é difícil a gente perdoar e amar quem um dia nos feriu. E eu não estou sendo aqui uma pessoa falando uma coisa que é fácil, porque o perdão não é fácil, irmãos. Quem falar assim, não, o perdão é fácil, o perdão não é fácil. O perdão é um processo que não parte de nós, mas parte da vontade de Deus para conosco. E tem muita gente que ainda carrega falta de perdão. Ah, mas eu já liberei o perdão no meu coração, mas não consegue ver, não consegue sentar próximo, não consegue estar no mesmo ambiente. Isso não foi executado o perdão. Porque o perdão ele tem que ter sido acompanhado de amor e de consolo mútuo. Então Paulo diz assim, olha, eu estou vendo se vocês foram realmente obedientes e foram aprovados no que eu mandei para vocês. Aí Paulo vai dizer o seguinte, versículo 10, se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Paulo diz assim, vocês perdoaram? Partiu da comunidade, a comunidade perdoou. Eu também, que sou líder da comunidade, Paulo dizendo, perdoo. Só que aquilo que eu faço primeiramente diante de Cristo. Cristo sabe das minhas verdadeiras intenções. Eu não faço com mentira, eu não faço com falsidade, eu não faço com falsas ideologias, eu faço com veracidade. E eu coloco a minha vida diante de Cristo, para que Cristo olhe e veja que o que eu estou falando com vocês é verdadeiro.
E eu fiz isso por causa de vocês. Você perdoou? Eu também perdoo. E aqui Paulo entra no versículo-chave desse bloco. Ele diz o seguinte: eu faço isso, eu ajo assim, eu executo o perdão também, porque eu sei qual é a ação de Satanás no meio da comunidade. É como se Paulo dissesse assim: olha, eu consigo discernir a verdadeira intenção do maligno na comunidade. Paulo está dizendo assim: ó, eu sei o que é que realmente está causando a tristeza no coração dessa pessoa. Eu sei o que é que está fazendo isso com ela, e eu não vou ignorar as artimanhas das trevas. Eu não vou deixar que Satanás tome vantagem no meio da comunidade. E ele diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. E agora ele tira o ele e a comunidade fala é nós, é mutuamente. Porque se Satanás destruir alguém pela excessiva tristeza, ele ganhou da igreja, ele ganhou do corpo, ele ganhou de Cristo. E Paulo está dizendo: eu não vou deixar ele tomar vantagem sobre nós. Ele não vai ter primazia sobre as pessoas, porque nós não ignoramos as suas armas, as suas verdadeiras intenções. E é nesse final desse bloco, versículo 11, que está ligado todo a minha série de mensagens sobre as artimanhas das trevas, sobre as estruturas malignas psicológicas colocadas na mente de pessoas que Satanás executa, e que na maioria das vezes nós, como corpo de Cristo, não discernimos que a situação que está acontecendo não é meramente algo psicológico humano, mas é influência diabólica humana. E por causa disso nós perdemos pessoas. Por causa disso nós perdemos relacionamento. Por causa disso nós perdemos comunhão. Nós perdemos amor ao próximo. E nós desprezamos pessoas que deveriam ser acolhidas e amadas por nós. Porque se nós não sabemos quem é que está agindo por trás das verdadeiras intenções, nós perdemos muitas pessoas para as estratégias malignas. E Paulo diz assim: olha, eu não ignoro a ação de Satanás. Eu sei que por trás disso aí, Satanás está agindo. Satanás está operando. E como é que Satanás está operando, Paulo? E eu penso da seguinte maneira: colocando uma excessiva tristeza no coração daquela pessoa, fazendo ela se sentir excluída, fazendo ela se sentir humilhada, fazendo ela se sentir que ela não tem participação no corpo, que o corpo de Cristo a rejeita, que o corpo de Cristo não a tem como membro, que o corpo de Cristo a humilha, que ela é tratada como alguém que tem uma doença contagiosa. Fazendo isso, Satanás arranca essa pessoa da comunidade e a destrói no mundo aí fora. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja hoje, porque nós, como cristãos, os cristãos verdadeiros, nós temos portados de forma indevida, na maioria das vezes, no trato com o nosso semelhante. Deixa eu entrar uma pessoa aqui na igreja, que você sabe do pecado dela, para ver se você não fica incomodado. Mas o que fulano está caçando na igreja? Fulano não é fulano que cometeu tal pecado? Será que vai vir aprontar do mesmo jeito aqui? Nós nos sentimos ameaçados. É como se nós estivéssemos com medo, João, de lidar com pecadores. E esquecendo que nós também somos pecadores. E esquecemos também que nós também estamos em tratamento. Que nós precisamos da comunhão mútua. Irmãos, como é doloroso você chegar num ambiente e você se sentir excluído daquele próprio ambiente que é chamado a casa de Deus. Como é repugnante para o corpo de Cristo quando a pessoa chega lá e não se sente amada, não se sente protegida, não se sente acolhida, não se sente cuidada, não se sente importante. E aí eu vou falar com vocês aqui aquilo que o texto está dizendo, mas aquilo que eu convivo de forma prática e espiritualmente. A mente dessas pessoas fica bombardeada de setas diabólicas dentro do culto. É dentro do culto, João, que fica as mentes delas. E eu vou contar um caso para vocês. Eu conheci uma pessoa que eu lidei com ela, que estava tendo uma influência diabólica muito grande. E ela me relatou algo que me chocou. Tem várias situações, eu vou relatar duas para vocês aqui, de forma prática. Uma me relatou que quando chegava na igreja, para toda pessoa que ela olhava, era como se na mente dela dissesse que aquela pessoa estava xingando ela. Ela dizia que a pessoa olhava, que umas punham a língua, que umas fechavam a cara, que umas puxavam o cabelo.
E na verdade não estava acontecendo nada disso. Simplesmente a mente era tão bombardeada por setas que ela saía da igreja e não ficava nos cultos. Até que o amor mútuo, o companheirismo, a orientação foi levando essa pessoa a deixar a palavra fazer parte da vida. E através disso aí, ela começou a entender, ela começou a ser liberta dessa opressão na mente. Assim, o fato da pessoa é que toda vez que ela entrava na igreja, diz ela que estava sentada no culto e que a mente dela vagava. Ela não conseguia prestar atenção na palavra. E que a mente dela vagava, sabe aonde? De prostituição, de promiscuidade. Que ela ficava tendo imagens de pornografia na mente. E ela não conseguia prestar atenção no culto. Mas quando ela saía do culto, ela voltava ao normal e ela falou, o que aconteceu? E ela não sabia falar o que estava acontecendo no culto. E ela se sentia sempre desprezível. Quando ela saía do culto, você sabe o que via na mente dela? Ninguém na igreja está importando com você. Ninguém está nem para você. Você é uma pessoa insignificante. E eu estou falando uma coisa aqui que a pessoa me relatou o que aconteceu. E ela dizia, eu vou mais para a igreja. Quando eu convidava ela para ir, ela, vou fazer o que lá? Ninguém se importa, ninguém está nem comigo. Eu sou tratado como Zé Ninguém. Até que, pelo esforço, pelo amor e pela pregação, ela conseguiu entender quem é que estava por trás desses pensamentos diabólicos na mente dela. Então o problema que nós enfrentamos como comunidade é que nós, na maioria das vezes, ignoramos as artimanhas de Satanás. Nós tentamos tratar aquilo que é espiritual de forma carnal. Tentamos falar que é simplesmente a pessoa que não quer, a pessoa que não se importa, a pessoa que não quer envolver. Na verdade, talvez seja essa pessoa está sendo bombardeada pela excessiva tristeza colocada por Satanás. Ou você está saindo do contexto do texto aí? Não, eu não estou saindo do contexto. Essa pessoa que ela retornou, e Paulo diz, vocês perdoaram? Execute o perdão. Primeira coisa, execute o perdão, execute o consolo, execute o amor. Trate ela com amor, não trate com desdém, não trate com desprezo, não trate de forma tóxica, mas chama ela da comunidade. Seja comunidade com ela, seja parte, seja verdadeiramente irmão, seja verdadeiramente companheiro, companheira. Lide com a situação com alegria. Imagine como Cristo lidava. Faça assim. Aí você pode dizer assim, ah não, mas é normal. A gente tem sempre, porque a gente já foi muito ferido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu olho para a carta de 2 Coríntios, aqui eu vou mostrar um pouquinho do bloco, esse Paulo aqui, ele está sendo desprezado pelas suas atitudes. As suas atitudes humildes de ser, João. As suas atitudes desprezíveis de ser. E lá na frente você vai ver Paulo escrevendo carta dizendo o seguinte, olha, eu vou ter vocês. A situação do rapaz foi resolvida? Foi. Eu vou ter vocês. E é o seguinte, não fique deixando essa conversa fiada dessas pessoas que se sentem super apóstolos no meio de vocês, dizendo que eu não sou. O que eu estou fazendo, eu faço segundo a vontade de Deus. E eu preciso agir. Porque a ideia é, se Paulo verdadeiramente é apóstolo, por que Paulo manda alguém sair da igreja? Ele expulsou uma pessoa, e Paulo dizendo, agir com sabedoria divina. E agora estou agindo de novo, traz de volta. E Paulo foi para eles aí a parte mais triste dessa carta de 2 Coríntios. É a parte que deveria marcar todos os irmãos. Paulo diz assim, olha, quem é dos super apóstolos que sofreu mais do que eu? E a minha pergunta que eu faço para vocês, qual que era a real intenção de Paulo? Porque o que ele passou, o que ele sofreu por causa de uma comunidade, eu estava conversando com o João, com o Dinei ontem, tentando chegar a uma conclusão, qual era a quantidade de pessoas que tinha na igreja de Coríntios. Nós chegamos por alto uma faixa de 20 a 30 pessoas. Não era uma igreja extraordinária, era uma igreja pequena. Qual que era a verdadeira intenção de Paulo? Se matar por causa de pessoas. Paulo diz assim, não tem nenhum de vocês que foi mais humilhado do que eu. Não tem nenhum de vocês que passou mais fome do que eu. Não tem nenhum de vocês que sofreu mais naufrágios do que eu. Não tem nenhum de vocês que passou mais noites em vigília, em oração e jejum do que eu. Não tem nenhum de vocês que apanhou mais do que eu. 3 vezes eu fui dado como morto. Mas tudo isso não me tirou do propósito que Deus me chamou para fazer. E aí ele vai exortar e diz assim, ó, quando eu for até vocês, vocês vão ver quem é insignificante. Vocês
Se vocês estão me tratando, dizendo o seguinte, eu vou até vocês, e agora eu vou cavar. Agora eu vou de forma mais brutal. Agora eu vou de forma mais severa. Porque eu sei que Satanás está agindo no meio de vocês. Eu sei que Satanás está corrompendo o verdadeiro evangelho. No capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo vai usar novamente a expressão do ataque diabólico. Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu sei que o evangelho que eu estou pregando, o evangelho que é verdadeiro, o evangelho que é puro. Que evangelho é esse? O evangelho que exorta, mas o evangelho também que consola. O evangelho que disciplina, mas o evangelho também que ama. O evangelho que expulsa, mas o evangelho que também procura trazer para perto. O evangelho que não se modifica por partidarismo, por políticos, partidarismo familiares. Não é uma pessoa que muda por causa do tipo de pessoa que está tratando. Paulo diz, esse evangelho é verdadeiro. Só que esse evangelho meu está sendo coberto no meio de vocês. E ele vai dizer, esse evangelho está sendo coberto. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça para eles a luz do evangelho verdadeiro que eu prego. Então Paulo diz assim, existe um confronto, existe uma batalha, existe uma luta, que a igreja não está percebendo, que a igreja não está lidando. Irmãos, nós não podemos ficar simplesmente olhando para tudo isso e achar que está tudo bem, que está tudo normal. Nós estamos numa peleja, nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. E na maioria das vezes nós temos deixado Satanás tomar vantagem sobre nós. Tirando do texto e levando para a aplicação pessoal. Diante da situação adversa, onde precisa se executar o perdão, executar o amor e o consolo, como que nós estamos lidando com a situação? Porque quando a pessoa olha para nós, diz assim, mas você não é crente? O crente não deveria amar e perdoar? Por que vocês carregam mágoa, rancor e ódio? Por que vocês rejeitam quem procura a proximidade? Irmãos, e a maior expressão de amor não é aquele amor que tudo pode. Porque surge uma corrente aí, biblicamente, não é. Mas é uma corrente popular do que o amor de Cristo é um amor que não exorta. É um amor que não confronta. É um amor que não disciplina. É um amor que não trata a pessoa mal. E aí, nós temos carta de Paulo diz o seguinte, se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, são bastardos. O amor de Cristo é tão profundo que é um amor que cuida, um amor que zela. E para cuidar e para zelar, na maioria das vezes precisa ser exortado, disciplinado. É dessa forma que ele nos ama. E isso não tira dele a capacidade de amar. Porque quem ama, você não acredita, fala assim, quem ama cuida, quem ama protege. O verdadeiro amor de Cristo é esse. É um amor que ele age. Então nós temos que nos despertar nesses últimos dias. Nessa primeira mensagem dessa série. Qual é as artimanhas de Satanás que você está negligenciando? Aqui o texto fala sobre o perdão mútuo. Mas pode ser que tem outras situações que Satanás está tendo primazia e agindo na sua vida e você não está descobrindo o que ele está fazendo. Qual é? Dentro da comunidade, como você tem lidado com os irmãos da fé? Como que você tem se portado com os irmãos? Existe algum mais especial do que outro? Você tem executado o partidarismo porque a pessoa é seu amigo há mais tempo? É seu parente? Ou você tem tratado todo mundo da mesma forma, com o amor de Cristo? Como Cristo nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Qual é o seu nível de preconceito? Você sabe que igreja é o lugar que tem mais preconceito, irmãos? E eu estou falando de preconceito racial, não. Preconceito em toda situação. Não vou falar sobre isso aqui porque não é a base. Depois eu disse, eu não vou falar sobre essa questão. Mas existem vários tipos de preconceito. E onde tem esse preconceito não tem amor, irmãos. Então nós precisamos entender, e eu volto para cá para nós terminarmos. Paulo diz, vocês fizeram aí, executaram. Eu não estou aí. Eu sei o que está acontecendo. Mas eu não ignoro as artimanhas de Satanás. E eu não ignoro as suas intenções, as suas artimanhas, os seus planos, como ele age. Por isso que eu intercedo com vocês. Por isso que eu discerno o que está acontecendo no meio de vós. Então nós precisamos discernir com urgência o que está acontecendo no meio da igreja. Como nós temos lidado com a falta de perdão dentro da igreja. Pastor, não tem nada a ver, não tem, irmãos? Você sabe como é que a pessoa volta para casa? Você já pensou como é que a pessoa volta para casa quando nós tratamos com desdém, com humilhação que a gente veio?
Sabe quando a mente dela é bombardeada, João? Quando ela deita no travesseiro e fala, puxa, eu fui na igreja, a casa de Deus. Mas eu estou com um problema com a irmã, com o irmão, e eu estou vendo que aquela pessoa está olhando para mim com desdém. Aquela pessoa não me perdoou. Eu procuro me aproximar, mas ela se bloqueia. E outra coisa, em vez de ela tentar me recuperar, ela se junta em bloquinho para falar mal de mim. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos têm vivido um tempo muito de fragilidade. Qualquer coisinha é motivo para eles falar assim, eu não quero mais saber desse Cristo. E Satanás, nada de braçada no meio da igreja desse jeito. Então a minha real intenção nessas séries é te despertar, para que você não deixe Satanás sair na frente, e para que nós que somos ministros da igreja, não Satanás tomar primazia no corpo da igreja. E eu estou falando isso, e eu estou vivendo isso no meio dessa igreja. Pessoas que estão sendo influenciadas no pensamento das trevas para não cultuar, por causa de alguma picuinha que está acontecendo, e não tem coragem de sentar para resolver. Isso é artimanha das trevas. E como é que nós vencemos isso? Paulo não disse aqui, João, em oração ele disse? Paulo disse aqui em jejum, ele disse? Disse para ele. O que Paulo disse? Perdoar e amar e consolar. Porque tem coisa que não vai ser oração que vai resolver, irmão. Ah, mas você diz que oração resolve tudo, irmão. Tem coisa que é atitude. Irmão, está orando por você, mas a sua atitude está demonstrando que você está odiando. Então Paulo dizendo assim, nessa situação, onde Satanás está implantando a sua estratagema, não é oração que vai resolver. É uma atitude de amor mútuo. É uma atitude de um amor que cuida, que protege, que abraça. Não é simplesmente uma atitude de orar. Eu tenho orado, irmão, tenho orado, não, irmãos. Age, e você vai destruir com as artimanhas de Satanás no coração das pessoas. Sabe aquela situação que você fala assim, eu estou indo para fulano, estou indo para o presidente dele, moço, esse cara está com raiva de mim. Chega nele, presidente, dá bênção, dá um abraço nele, está tudo bem? Estou sentindo você meio estranho. Na hora já quebra logo o laço das trevas. Porque talvez eu estava pensando que eu estava com raiva dele, mas eu cheguei e já fui no confronto, quebrou logo o laço. E quantas pessoas acontecem isso constantemente? Sabe o que elas fazem? Elas saem da casa de Deus. E Satanás ganha mais uma. Não é nem por disciplina, não é nem por exaltação, mas simplesmente pelas artimanhas que Satanás colocou na mente deles. Então que essa mensagem sirva para você guardar no seu coração. E que você possa executar de forma voluntária e mútua o perdão e o consolo daqueles que precisam ser ajudados em Cristo Jesus. Amém? Próximo de pé em nome de Jesus.